As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados.
Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesse momento pelo YouTube da Claraboia Produtora. Sejam todos bem-vindos. Na sequência, estaremos iniciando a nossa tarde de atividades aqui no sexto seminário Cidades em Trânsito. Antes de passar a palavra ao nosso cerimonial, eu quero fazer algumas observações ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Solicitação de certificados, passando aqui na tela, pelo e-mail otavio.sinaleiro@gmail.com. Envie o seu nome completo e nos próximos dias você irá receber o seu certificado, tanto para participantes presenciais quanto online. Lembrando também que todo o conteúdo produzido nesse seminário, vídeos e áudios editados, fotos, documentos e as apresentações serão inseridas dentro da versão editada das palestras e também serão disponibilizados em formato para download para quem segue o Instagram da Claraboia Produtora, no @Claraboia Produtora. Disponibilizaremos um link. Então, siga lá o perfil Claraboia Produtora, @Claraboia Produtora, para ficar informado assim que esse material estiver disponível e depois para futuras atualizações. Dando início a essa tarde de sexta-feira, passo a palavra ao cerimonial. Muito bem, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez para a continuidade do nosso evento, o sexto seminário Cidades em Trânsito, Engenharia, Mobilidade e Acessibilidade. Bom, falando em tecnologia, como falamos sempre em tecnologia aqui, dessa vez agora nós vamos fazer uso dela para a transmissão da nossa próxima palestra. Ela será pelo sistema híbrido. Quem está aqui no auditório vai poder ouvir e assistir a palestra aqui pelos nossos telões, e você que está aí em casa, no conforto da sua casa, vai poder assistir a palestra pelo YouTube. Para falar sobre o tema Tecnologia Embarcada, Transporte Inteligente, nós convidamos o professor, o engenheiro Guilherme Rocha Bittencourt. Engenheiro Guilherme Rocha Bittencourt, boa tarde, seja bem-vindo, fique à vontade para falar. Estamos ouvindo Vossa Senhoria. Palestra pelo YouTube. Para falar sobre o tema Tecnologia Embarcada, Transporte Inteligente, nós convidamos o professor, o engenheiro Guilherme Rocha Bittencourt. Engenheiro Guilherme Rocha Bittencourt, boa tarde, seja bem-vindo, fique à vontade para falar. Estamos ouvindo Vossa Senhoria. Palestra pelo YouTube. Para falar sobre o tema Tecnologia Embarcada, Transporte Inteligente, nós convidamos o professor, o engenheiro Guilherme Rocha. Ativado o meu telefone, meu som aqui, vocês estão me escutando. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao João Otávio pela oportunidade. É uma honra participar desse seminário. Fico muito grato em poder contribuir, pelo menos com parte do nosso conhecimento aqui para Porto Alegre nessa tarde de hoje. Infelizmente, por motivos maiores, eu não pude estar presente, mas eu tenho acompanhado esse seminário, esses 2 ótimos dias de palestras e apresentações, tenho acompanhado de forma remota. E aí, felizmente, nós temos a tecnologia à nossa disposição. Então, portanto, mesmo estando longe, nós vamos poder interagir, vou poder fazer a minha fala para nós hoje. Eu sou engenheiro civil de formação, sou engenheiro de tráfego pela minha especialização e, como eu costumo dizer, eu sou engenheiro de transportes por vocação. Trabalho há 10 anos com transporte coletivo e nesses 10 anos de caminhada, pelo menos há uns 5 anos, a tecnologia ela faz parte de uma considerável parte da minha ocupação profissional. Então, o que eu trago para nós hoje aqui, para que a gente possa conversar, é sobre tecnologia embarcada, o ITS no transporte coletivo de Porto Alegre. A minha fala vai ser focada principalmente no ônibus. Porto Alegre ainda conta com outros modais de transporte, como seletivo por lotações, individual por táxis e aplicativos, mas o foco aqui hoje vai ser transporte coletivo por ônibus. Podemos passar, por favor, a apresentação? Eu vou dividir, então, a nossa fala em 2 momentos. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o sistema de bilhetagem eletrônica e monitoramento por câmeras que nós temos em Porto Alegre.
passar ali as questões do cartão TRI, como é que funciona a integração, a tecnologia de câmeras que nós temos hoje em Porto Alegre e um pouco sobre o QR Code, que é uma novidade deste ano. E depois a segunda parte da minha fala, aí sim sobre o monitoramento georreferenciado, o GPS ao serviço do transporte, do ponto de vista dos operadores e depois do ponto de vista dos nossos clientes, o sistema de informação ao usuário, que sim é o nosso consumidor final e é para quem nós sempre trazemos qualidade, segurança e, enfim, confiabilidade para o nosso passageiro. Podemos passar, por favor? Primeira parte, então, sobre o sistema de bilhetagem eletrônica. Vamos avançar. Podemos ir para o próximo, por favor? Próximo slide. Aí. Para começar, então, a discussão sobre o sistema de bilhetagem, eu trago um breve histórico dessa tecnologia aqui em Porto Alegre. Nós temos aí, lá em 2003, o início dos estudos sobre qual é o sistema de bilhetagem eletrônica que Porto Alegre iria implementar. Já em 2007, portanto, 15 anos atrás, é uma tecnologia que já está debutando aqui em Porto Alegre, nós começamos a utilizar a bilhetagem eletrônica com o uso dos smart cards, os cartões de aproximação. Em 2008, nós começamos a utilizar aqui sistema fechado de televisão, ou seja, CFTV, com aqueles cartões micro SD removíveis. Então, nós temos as câmeras internas nos ônibus, com um cartãozinho que todo dia de noite vai lá na garagem, recolhe esse cartão. Já em 2017, após o processo licitatório da capital, nós começamos a implementação da biometria facial e, com isso, uma nova etapa do monitoramento por câmeras. E agora, em 2022, nessa retomada pós-pandemia, durante a pandemia ainda, mas já visando o mundo pós-pandemia, nós temos a implementação de um piloto com utilização de QR Code. Podemos passar? Nós temos um histórico, então, como eu comentei, nós estamos com 15 anos de bilhetagem em Porto Alegre, começando lá em 2003, foram 2 anos só de projeto, visando estudar qual era a tecnologia que seria implementada em Porto Alegre. 2 anos foram necessários para a implementação em toda a frota. Nós estamos falando aí de uma frota que na época passava de 1.500 veículos. E aí, de fato, em 2007, nós começamos a operar. Todo esse estudo, todo esse projeto e esse desenvolvimento, ele foi criado, desenvolvido e otimizado para a operação de Porto Alegre, que tem as suas peculiaridades, como todas as outras cidades também têm. E para isso, nós tivemos diferentes agentes, diferentes players envolvidos nessa discussão. A Prefeitura de Porto Alegre, a IPTC, que é a empresa pública de transporte e circulação, que fiscaliza os modais de transporte da cidade, a Procempa, que é a empresa de processamento de dados da cidade, a PUC, a ATP, Associação dos Transportadores de Passageiros, os operadores em si, e aí a tecnologia da Prodata, que foi a empresa parceira escolhida para desenvolver a bilhetagem aqui para Porto Alegre. Com isso surge, então, em 2007, o cartão TRI, o TRI Transporte Integrado, que é a nossa logomarca, é a nossa... Desculpa, gente, vai haver tosse no meio do caminho, eu peço desculpa de antemão. Então, o TRI, ele é composto, todo esse desenvolvimento, toda essa tecnologia, ela abrange, então, diferentes lojas físicas para aquisição de créditos, compra, confecção de cartões, os aplicativos e sites para recarga, para consulta de saldo, o suporte ao cliente em caso de necessidade por bloqueio ou alguma dúvida referente ao sistema, o suporte técnico aos operadores, porque nós temos aí 100% da frota com bilhetagem, 100% da frota com validadores internos, e um setor de desenvolvimento, porque a tecnologia ela não para, ela está sempre em evolução, e essa evolução precisa estar acompanhada de um desenvolvimento constante de novas soluções para o transporte. Podemos passar. Aqui a imagem ficou sobreposta, mas nós temos a questão da tecnologia... temos alguns desenhos, algumas informações referentes a esse processo do TRI que eu comentei. Nós temos ali exemplos da loja física para aquisição de créditos ou para retirada de crachás, o suporte ao cliente no canto superior direito, no canto inferior esquerdo ali o suporte técnico ligado às garagens das empresas, com um sistema de plantão 24/7 para eventuais problemas que a gente possa ter. Ali no centro da tela eu coloquei a tela do aplicativo do TRI, que é um aplicativo onde o nosso cliente, onde o nosso usuário vai ter acesso
a todas as informações do seu cartão, saldos, extrato dos usos, o último uso desse cartão, para fazer a recarga de créditos nos cartões de passe antecipado ou nos cartões escolares. Além disso, é possível fazer o cancelamento do cartão, caso seja necessário, devido à perda ou roubo, e ainda a funcionalidade do GPS, que eu vou comentar mais adiante. E ali no canto inferior direito, nós temos ainda o setor, um exemplo do setor de desenvolvimento, que, como eu falei, faz parte do escopo do TRI a gente estar em constante desenvolvimento, em constante aprimoramento dessa tecnologia embarcada para Porto Alegre. Podemos passar, por favor? Vamos lá. Então, falando de bilhetagem eletrônica, o que precisávamos lá em 2003, no início do projeto, em 2007, no início da implementação, e agora em 2022, em plena retomada da pandemia, Porto Alegre tem um sistema de transporte, uma rede de transporte bastante específica. Porto Alegre trabalha, por exemplo, com uma tarifa única, todo passageiro do sistema paga R$ 4,80 pela tarifa, e há, diferente de outras cidades, como, por exemplo, Curitiba, que tem uma integração física dentro das estações tubo, Porto Alegre trabalha com uma integração temporal. O que é uma integração temporal? Independente de onde tu pegou o teu ônibus, tu tem o tempo do deslocamento dessa linha, mais um intervalo de 30 minutos, para fazer uma integração com uma segunda linha, com um segundo ônibus, aí de acordo com essa integração, com desconto de 100% na segunda passagem, ou 50% na segunda passagem, ou ainda 10%. Como é que é dado esse desconto? Se nós estamos utilizando um sistema tronco-alimentado, fazendo uma integração de uma linha alimentadora para uma linha troncal, ou de uma linha troncal para uma linha alimentadora, ou a isenção de 100% na segunda passagem. Se nós estivermos integrando entre duas linhas troncais para completar o nosso deslocamento, aí o desconto é de 50% na segunda passagem. E ainda, se nós estivermos integrando entre o sistema de ônibus e o sistema de trem metropolitano, nós temos a Transurb, aí o desconto é de 10%. Além disso, nós também tivemos que abranger a questão dos estudantes, que sempre tiveram 50% de desconto no uso, e a partir de agora existe uma nova legislação em Porto Alegre que trabalha com 75%, 50% ou 25% ou até mesmo 100% de desconto para o estudante com base na renda. Isso tudo tem que estar pré-programado dentro do smart card, do cartão de passagem escolar. E, além disso, nós temos os idosos, os isentos, como os idosos com 65 anos ou mais, doentes crônicos e seus acompanhantes, portadores de HIV, crianças assistidas pela FASC, que é a Fundação Sociocultural de Porto Alegre, as forças de segurança, como Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Além disso, como eu comentei, existe também uma categoria de escolar que tem 100% de isenção. Então, tudo isso precisa estar dentro da nossa regra, dentro da regra de negócio, da integração do sistema de bilhetagem eletrônica. Podemos avançar, por favor? Então, para esses diferentes perfis de uso, nós temos os diferentes smart cards, os diferentes cartões TRI. Aqui na esquerda da tela nós temos, por exemplo, o passe antecipado e o vale transporte, que fazem a integração comum. Lá na outra extremidade, no ponto direito da tela, tem os cartões escolar ou voo escola, que são os assistenciais para os estudantes. E ali na região central, os diferentes isentos, seja de força de segurança, assistenciais ou funcionais para rodoviários e fiscalização da EPTC, para que possam se deslocar dentro da malha viária de Porto Alegre. Podemos avançar? Agora, dando um pouco de ênfase com relação àquele setor de desenvolvimento, nós temos algumas evoluções tecnológicas que ocorreram em Porto Alegre, assim como tem ocorrido e ocorrem nas diferentes cidades com transporte coletivo de ponta. Nós temos a evolução com relação à biometria facial. Lá em 2017, foi substituído o validador dos ônibus por um validador mais moderno, ele é praticamente um CPU de computador hoje em dia, e foi instalado junto desses validadores a câmera de biometria facial. Ela faz o reconhecimento por foto, comparando a foto tirada na hora, pela câmera de biometria, com a foto do banco de dados do cadastro do cartão TRI. Então, tu vai lá, faz a comparação entre as duas imagens e ela vai criar uma escala de comparação. Verde se as fotos condizem, amarela se há dúvida, vermelha se há uma discrepância muito significativa, ou ainda algum eventual problema de não conformidade. Isso tudo é uma tecnologia, é uma IA que faz essa investigação, essa análise,
E aí, com base naquelas imagens que não condizerem, nós temos um setor de auditoria, onde é auditado a comparação das imagens geradas e a do banco de dados, para daí, se for necessário, emissão de um laudo de inconformidade, e ao mesmo tempo que esse laudo é emitido, existe uma notificação ali no validador, quando o nosso cliente passa na roleta, aproxima o cartão ali, aparece uma mensagem, em X dias haverá bloqueio deste cartão por uso indevido. Por favor, dirija-se a uma loja para verificar o estado. Então, o nosso cliente ele é informado de que ele precisa regularizar a situação, ele vai na loja, verifica o que aconteceu, eventualmente ele vai ter que ratificar que houve um uso indevido, esse cartão vai ser desbloqueado, vai ser feito um alerta, e aí, se houver uma segunda ocorrência de irregularidade, aí esse cartão é bloqueado. Tudo isso foi possível com base nessa evolução tecnológica, e agora, durante a pandemia, nós tivemos que fazer uma atualização, porque é obrigatório o uso de máscara nos ônibus. Então, essa tecnologia, essa IA e essa própria auditoria, ela precisa ser capaz de identificar, inclusive, o uso da máscara. Se houver uma segunda ocorrência de eu estou escutando um áudio de fundo, eu não sei regularidade, aí pode... Tá, deu, passou. Certo. Vamos avançar, por favor. Novamente, sobre a evolução tecnológica, com o advento do uso dessas câmeras de biometria, essas câmeras de resolução bem apurada, elas têm capacidade também de gravação. Então, a partir desse momento, nós passamos a gravar toda a operação. A câmera fica fixada ali, pela imagem a gente consegue ver, ela foca diretamente ao cliente que está passando a roleta, mas ele pega também os que estão embarcando no ônibus e também ao fundo até o motorista e à frente do ônibus. Então, nós gravamos essas imagens, elas ficam sendo gravadas ininterruptamente, e essas imagens podem ser demandadas, podem ser reservadas sob demanda. O que quer dizer isso? Nós tivemos uma ocorrência ontem num ônibus X às 7 da manhã. Eu preciso ver essas imagens. Eu uso um software nas garagens, eu faço reserva dessa imagem. Quando o ônibus X entrar na garagem, eu preciso das filmagens das 6h30 da manhã às 7h30 da manhã. Quando o ônibus entrar na garagem, através dessas antenas 5G, que eu não comentei, vou comentar agora, essa imagem é reservada, é baixada para averiguação, seja pelas forças de segurança que requisitaram, seja por alguma auditoria necessária dentro das próprias garagens. Agora, deixa eu voltar um pouquinho que eu pulei ali com relação às antenas 5G. Desde 2003, 2007, quando nós implementamos a bilhetagem eletrônica, toda a comunicação entre o validador do carro e o servidor do TRI, do sistema de bilhetagem, ele precisa se comunicar. E essa comunicação sempre foi feita através de antenas e Wi-Fi espalhadas ao longo da garagem. Dependendo do tamanho da garagem, da disposição do terreno, nós temos câmeras instaladas. Com essa atualização tecnológica, com essa nova versão dos validadores mais robustos e mais completos, e com o advento de usar também as gravações de imagem, nós precisamos atualizar essas antenas, nós precisamos aumentar a quantidade de antenas, e agora essas antenas, elas trabalham na frequência 5G GHz, ou seja, ela tem maior capacidade de transmissão, consegue um volume de dados maior para que seja transmitido entre o validador e os servidores. Então, de novo, retornando, essas imagens são gravadas ininterruptamente, elas ficam gravando até que haja sobreposição dessas imagens, e sob demanda eu posso consultá-las, eu posso verificar com um período para trás. Há também certa mapeabilidade com relação ao tamanho, ou seja, a qualidade da gravação. É óbvio que existe um mínimo, e esse mínimo vai ser aquele que a biometria precisa para fazer a auditoria da biometria facial, mas eu posso trabalhar com uma resolução maior, se eu quiser maiores detalhes com relação à filmagem, e aí isso, obviamente, vai interferir diretamente no período de gravação. Se eu estiver usando uma resolução ao máximo, eu vou ter 3, 4 dias de gravação antes de sobrepor. Agora, se eu estiver trabalhando com uma resolução média suficiente para a biometria, aí eu aumento para 7, 8 dias o tempo de gravação antes que haja uma sobreposição. Então, sob demanda, eu vou ter aí de 3 a 8 dias de reserva de imagem que eu posso fazer remotamente, caso haja algum tipo de necessidade. Podemos avançar, por favor? Outra atualização que nós implementamos em Porto Alegre recentemente,
Com essa nova versão, com esses novos validadores, agora os validadores têm um chip de telefonia embutido dentro deles, e com isso a recarga que uma vez era feita como? Indo até uma das lojas físicas, entregando o teu cartão para um colaborador, fazendo o pagamento da recarga, gravando no cartão a recarga, retorna para o teu destino. Quando os veículos à noite se comunicassem naquelas antigas antenas das garagens, haveria a atualização dos dados com as recargas sendo atribuídas para os validadores, bem como tinham sido atribuídas já para os cartões. Como é que funciona agora? Agora nós temos a recarga expressa, usando a tecnologia de internet móvel. Tão logo nós façamos uma recarga, seja nas lojas, ou agora também pelo aplicativo e pelos sites do TRI, em no máximo 30 minutos essa recarga já está no validador. E não precisa mais levar o cartão a uma loja para atribuir essa recarga. Quando nós aproximarmos do validador, automaticamente ele vai computar a informação da recarga que ele já recebeu via 3G e vai atualizar também o saldo de créditos dentro do próprio cartão. Esse período de 30 dias é até uma margem de 30 minutos, perdão, é até uma margem de segurança. Na verdade é instantâneo. Como o pagamento pelos canais de recarga dos sites ou aplicativos pode ser por cartão de crédito, são questões de poucos minutos, essa informação já está pronta e já está sendo transmitida para os validadores. Então 30 minutos é aí uma margem de segurança que nós temos para que a recarga esteja já disponível para uso. Podemos avançar, por favor? Desculpa, pessoal. E agora, em se tratando também da questão mais recente, Porto Alegre está implementando agora, nós estamos com um piloto de QR Code. Esse QR Code ele vai ser emitido dentro do próprio ônibus através dessa maquininha, um console para o motorista. Por que Porto Alegre está desenvolvendo essa tecnologia? Ela é um pouquinho diferente das tecnologias que já tem à disposição, né? Porto Alegre está se mostrando pioneira nesse aspecto. É com relação a... Vamos ver, nós temos aqui a questão de modicidade tarifária. Nós estamos reduzindo a quantidade de cobradores, então o motorista está tendo que fazer o recolhimento do dinheiro para a tarifa, e com isso a atribuição de troco está sendo dada ao motorista. Visando reduzir o dinheiro a bordo, existe a tecnologia do QR Code. Então, com esse console, além do motorista poder operar o validador, informando linha, sentido, início e fim das viagens, tudo vai ser possível ser realizado por esse console. Também esse console ele emite um QR Code unitário. Ele é uma maquininha, tipo essas maquininhas de pagar do comércio, só que ele imprime uma filipetinha com um QR Code. E aí nos validadores há um leitor de QR Code, o passageiro dá os 4,80 para o motorista vai lá, imprime esse QR Code, na verdade ele já anda com o QR Code impresso para ser mais ágil, e ele entrega para o cliente, o cliente vai lá e aproxima o QR Code e passa na roleta. Antes da utilização desse console, o motorista precisava ficar acompanhando o passageiro entre o ato dele pegar o dinheiro e o troco com o motorista, até ele chegar no validador, que fica mais atrás do que o painel do motorista. Aí quando o cliente se aproxima da roleta, aí ele faz o uso da botoeira para liberar a passagem do passageiro. Isso não vai acontecer mais. A partir do uso do console, ele vai emitir o QR Code, o passageiro vai aproximar lá e liberar a roleta automaticamente, sem interação do motorista. E é claro, isso é um processo inicial que nós estamos passando, é uma fase de piloto, e eu já coloquei ali também 2 itens em desenvolvimento, que é a pré-impressão desse QR Code antes do embarque, ou seja, de repente, em alguma parceria que seja feita dentro da cidade de Porto Alegre, ou numa cobrança externa de passagem, o passageiro já vai embarcar com esse QR Code impresso, sem precisar trocar dinheiro com o motorista, e aí, com isso, agilizar ainda mais o processo de embarque. E, além disso, através do próprio aplicativo do cartão TRI, a geração dos QR Codes individuais dentro do próprio aplicativo. Isso aí são os próximos passos dessa tecnologia de QR Code que nós estamos implementando agora em Porto Alegre. Certo? Podemos passar, por favor? Agora vamos para o segundo tema, é o monitoramento em tempo real da frota com o uso do GPS. Podemos passar, por favor? Da mesma forma que com a bilhetagem, também um breve histórico é importante de se colocar. Aqui em Porto Alegre nós tivemos lá desde 1997
o uso de AVL no transporte coletivo. Nós tínhamos o SOMA, que é o Sistema de Ônibus Monitorado Automaticamente. Ele foi desenvolvido com laços magnéticos na via e um transponder embaixo do veículo. E aí, ao veículo passar sobre esse laço magnético, fazia a leitura de passagem do veículo. Esses dados eram computados e com isso nós tínhamos, já lá em 1997, alguma forma de acompanhamento da operação, sendo que nessa época o GPS não era fácil, não era como hoje que nós temos um celular o GPS. Então o GPS era uma tecnologia muito cara e a alternativa que o Porto Alegre criou foi o SOMA e posteriormente, ali no início dos anos 2000, o SOMA Real Time, que daí já essas antenas com laço magnético nas vias, elas conseguiam enviar em tempo real ou muito próximo disso esses dados para a base, para ter um monitoramento mais apurado da cidade. Em 2010, nós tivemos o primeiro uso de GPS na frota, foi num dos consórcios da cidade, de forma pontual, utilizou GPS. Aí depois, já em 2017, pós processo licitatório, foram feitos N pilotos com diferentes empresas, visando determinar qual era o parceiro que Porto Alegre adotaria para o uso do GPS. Nós acabamos assinando um contrato com a Citat. A Citat hoje é a nossa parceira com relação ao monitoramento por GPS. Isso se deu lá num piloto de 2017, uma implementação na frota de 9.500 ônibus ao longo de 2018. E a partir de 2019, aí sim, nós temos a operação monitorada por GPS em 100% da frota de Porto Alegre. Podemos passar, por favor? Ok. Mas o que é o GPS propriamente dito? A gente sabe que o GPS está no celular, o GPS está no Waze, o GPS está em todos os lugares. Mas o que é o GPS? O GPS é a definição da posição geográfica via satélite. Ou seja, dentro desse validador, que eu já comentei com vocês, o validador do sistema de bilhetagem, ele hoje é um computador. Ali dentro tem uma placa de GPS, tem uma antena que vai lá no teto do ônibus. E essa antena de GPS, ela envia um sinal para os satélites que estão lá no espaço, enfim, dizendo onde é que esse ônibus está. Os satélites retornam essa informação triangulada, dizendo, tu está na seguinte lat-longe, tu está no lat-long, nessa coordenada XY aqui. E aí, com isso, nós temos a localização do ônibus em tempo real. Beleza, o que a gente faz com isso? Aí nós temos o chip de telefonia dentro do ônibus. Eu já havia comentado, hoje nós temos a transmissão nós temos internet para a transmissão de dados do validador. Eu pego esse lat-long, eu pego essa coordenada XY, e envio via internet para o meu servidor na nuvem, e a partir dali, tanto o CCO quanto os aplicativos de localização vão me dar informação em tempo real, dentro de um mapa de onde é que esse ônibus se encontra no momento. Desculpa, pessoal. Nós temos um padrão de aproximadamente 5 segundos entre cada envio de lat-long, então nós temos atualização em tempo real muito rápida, são questões de 5, 10, 15 segundos, nós estamos recebendo os dados atualizados do deslocamento dos ônibus. Podemos avançar, por favor. Aí, um desenho esquemático, bem esquemático do que eu comentei. Então, o ônibus ali em azul, o ônibus se comunica com o satélite de GPS, recebe essa informação é transmitida via as antenas de telefonia e internet móvel para a nuvem, e a nuvem dispara essas informações já corretas para o CCO fazer as atividades que são inerentes ao CCO e para o aplicativo para trabalhar a previsão de horários. Podemos passar? Ok, aqui algumas observações que são muito importantes, tá, gente? Todas as localizações que o GPS do ônibus troca com o satélite são enviadas via as antenas de telefonia, desculpa, para o CCO e para os aplicativos. E aí, é importante comentar, o GPS dos ônibus é dentro do validador. As tripulações não têm como desligar o GPS. Nós, operadores, volta e meia recebemos, mas está desligado o GPS desse ônibus, a previsão... Não tem. Mesmo com o ônibus desligado, o GPS permanece ativo. Eu estou com o ônibus lá de madrugada dentro da garagem, ainda assim de 5 em 5 minutos, uma vez que o validador está ligado, de 5 em 5 minutos eu tenho lá a informação de onde é que está o ônibus. Então o GPS está sempre ativo. E agora, concluindo todas essas informações operacionais das linhas, ou seja, itinerários, horários, viagens, tripulações, etc., são monitoradas pelo CCO. E dessa forma, elas precisam estar de acordo com as ordens de serviço estabelecidas pelo órgão gestor. Então, o órgão gestor define lá as linhas e horários, o CCO vai botar essas linhas e horários para operar e os ônibus monitorados têm que cumprir isso.
Então, o controle da operação é todo dado pelo CCO. Podemos passar, por favor? Mas e o que é o CCO? O próprio nome ali já nos dá uma dica, né? O Centro de Controle Operacional. Ou seja, é onde toda a operação online dos ônibus é monitorada, é verificada e, se for o caso, ela é corrigida. Aqui em Porto Alegre nós temos 3 bacias de operação privadas, mais a bacia pública que opera as linhas transversais. Então, cada uma das bacias operacionais tem os seus próprios colaboradores e o seu próprio CCO. E esses CCOs, eles operam 7 dias por semana e os seus horários de funcionamento acompanham mais ou menos os horários de maiores movimentos. Eles ficam ativos, portanto, desde o início da manhã até os últimos horários da noite. Podemos, por favor? Aqui eu trago uma imagem de cada um dos CCOs que nós temos aqui. Em cima, na esquerda, o CCO do Viva Sul, em cima à direita do consórcio Mobis, Zona Norte. Embaixo, na esquerda, do Via Leste Mais, da Zona Leste e Sudeste. E embaixo, na direita, o da Carris, da Bacia Pública. E aqui eu preciso fazer uma observação importante, que de repente até mereceria mais espaço na apresentação. Nós estamos acostumados a ver CCO, quando a gente fala em CCO, a gente imagina um monte de tela, várias estações de trabalho com um monte de gente monitorando a operação. Perfeito, isso aí é o CCO, conceitualmente falando. Nós trabalhamos de uma forma muito reduzida, nós temos ali 1, 2, no máximo 3 operadores simultaneamente trabalhando no nosso CCO. Por que isso? Isso foi uma das demandas que Porto Alegre criou, é uma das especificidades que Porto Alegre tem. Porto Alegre trabalha, por exemplo, com os arquivos, os famosos arquivos top. Hoje, agora, nós estamos aí em torno de 2h20 da tarde. Daqui a pouquinho mais, todos os operadores já estão enviando para a IPTC quais os ônibus, quais os prefixos dos ônibus que vão operar todos os horários de todas as linhas do dia de amanhã. Então, a gente sabe com antecedência de 24 horas as tripulações e os prefixos que vão operar cada linha em cada horário na operação do dia seguinte. E isso tudo nós embarcamos dentro do validador. São informações que nós levamos junto para dentro do validador. Então, a gente já tem toda a programação daquilo que vai ocorrer no dia seguinte, já no dia de hoje. Isso faz com que os trabalhos do CCO, que é deixar o sistema online, deixar o sistema montado em pé, seja reduzido às alterações entre o previsto e o realizado precisam ser atualizadas. É onde o CCO vai atuar. Certo? Podemos passar, por favor? Aqui eu trago, ficou sobreposto por causa da apresentação, desculpa, mas eu trago 3 telas importantes sobre a operação do CCO. Ali está um pouco oculto, mas nós temos os mapas. Claro que esse mapa aí ele é um exemplo, ele está muito reduzido, muito afastado, mas é onde a gente faz o monitoramento mais analítico da operação. Então eu tenho cada símbolozinho de um ônibus operando dentro da sua linha. Se nós estivermos com o veículo fora da linha, a gente tem uma ocorrência de desvio de itinerário que precisa ser discutido e tratado. Então, é um tipo de acompanhamento mais analítico. Tem embaixo ali também na direita o famoso mapa sinótico, que é a informação horizontal do início do terminal principal no bairro até o fim daquele itinerário no terminal secundário no centro. Toda operação em linha, parada por parada, de que momento do itinerário que o ônibus está. Consigo visualizar diferentes linhas ao mesmo tempo e, através dessa tela, eu consigo verificar status de adiantado, atrasado ou no horário dos veículos. Além disso, consigo verificar de forma bem fácil a eventual formação de comboios, entre outros alertas de veículos em terminal, veículos estocados, veículos fora de escala, tudo nessa tela. E depois, na esquerda, a tela que eu considero a mais importante, dentro da CITAT, nós chamamos a tela de repasse, é onde eu tenho linha por linha, horário por horário, sentido por sentido, todos os horários dos ônibus. Então, ali eu consigo acompanhar tudo o que está acontecendo naquele momento dentro da minha operação. Se eu tiver algum problema, seja ele de sinal, de operação, de atraso, ele vai sinalizar. Nesse exemplo ali eu trago, não sei se vai dar para ver, mas eu trago ali, por exemplo, a linha 209, está em laranjinha ali embaixo. O que está laranjinha ali embaixo? Ou essa viagem não foi registrada no GPS. Por quê? Aí o CCO precisa trabalhar em cima dessa informação. É um problema de sinal, o GPS está com problema de sinal. A minha antena, meu chip 3G não está transmitindo. Não é esse veículo, houve uma troca entre o previsto e o realizado, e essa troca não se atualizou automaticamente com o vínculo do motorista no validador. Eu não sei qual é o problema, mas aí o CCO sabe que é um problema para que ele vá procurar. Aí ele vai ter o checklist lá de etapas a serem cumpridas para sanar esse problema.
Então, o repasse se mostra aí uma das telas mais importantes para que a gente tenha essa informação sempre correta. E é com base nesses previstos e realizados desta tela de repasse que a previsibilidade lá do nosso cliente, na palma da mão, usando o aplicativo, é que vai se mostrar eficiente. Quando nós tivermos com tudo organizado no repasse, a informação do passageiro vai estar completa. Certo? Podemos passar, por favor? De forma, então, um pouco mais sucinta, tá? O CCO faz o quê? Faz o acompanhamento da rotina e a consolidação da operação. Ou seja, a título de planejamento, eu sou engenheiro, trabalho no planejamento do consórcio Viva Sul, na Zona Sul de Porto Alegre. Eu puxo do CCO, eu trago informações que meu CCO monta de relatórios sobre viagens e linhas. Eu sei se aquela viagem está sendo realizada, se essa linha está pontual ou está atrasada. Eu trago junto os indicadores de qualidade. Qual é o meu índice de cumprimento de partidas? Essa linha está cumprindo suas partidas? Essas partidas estão sendo pontuais? O tempo de viagem que eu estou prevendo para essa linha, ele está sendo realizado da forma correta? Mais do que isso, os gargalos de operação. Pelo meu mapa analítico, eu consigo verificar onde é que, eventualmente, os meus comboios são criados, em que ponto, em que faixa horária, em que local da minha operação é que eu tenho esses gargalos. Então, essas informações vindas do CCO auxiliam o planejamento na tomada de decisão. E mais do que isso, na informação ao usuário, que é o próximo tema que eu vou falar ali. Se eu tiver um veículo correto atribuído na linha correta, e junto com o veículo eu preciso trazer a tripulação, porque é na tripulação que a minha ordem de serviço está gravada. Se eu tiver os veículos e as tripulações corretas na linha, de maneira certeira, se a minha previsão está em tempo real, ou seja, eu não estou com nenhum problema de sinal nesses ônibus, eu não tenho interrupção na transmissão do meu GPS, e mais do que isso, se o meu itinerário está atualizado, aqui na Zona Sul de Porto Alegre nós estamos passando por uma grande obra no entorno da Avenida Tronco e ali da Carlos Barbosa, naquele entroncamento ali próximo ao antigo estádio do Grêmio Olímpico. Então ali 1, 2 vezes por mês nós temos alguma alteração de itinerário devido a um avanço da etapa da obra. Esses itinerários estão atualizados, eles precisam estar atualizados pelo CCO para que a informação chegue no aplicativo TRI, no aplicativo Citamob, que é onde o meu passageiro tem a previsão de horários. Podemos passar? Nessa etapa eu costumo até fazer ao vivo online, eu uso o meu celular e eu navego pelo aplicativo para mostrar a utilização dele. Mas aqui na apresentação não foi possível e sem as animações eles vão ficar já pontuados. Eu já havia comentado ali, nós temos o aplicativo TRI com consulta de saldo extrato, recarga, bloqueio e também a função do GPS. Ao clicar na função do GPS do aplicativo TRI, se eu já tiver o Citamob instalado, ele vai me abrir diretamente o Citamob. Senão ele vai abrir a minha loja, seja do Google ou da Apple, para fazer o download do aplicativo. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Uma vez, podemos passar, por favor? Uma vez tendo o aplicativo instalado, clicando nele, a gente vai ter as seguintes opções. Vamos da esquerda para a direita, tá, pessoal? Na esquerda ali eu tenho o menu do aplicativo, onde eu vou ter ali mapa. Eu vou ter que aumentar a tela aqui porque eu não estou conseguindo ler, espero que vocês consigam. Mas eu tenho ali mapa, traçar rotas, buscar linha, meus favoritos, configurações e as partes de ajuda. E a tela inicial do aplicativo é essa segunda imagem ali, que é o mapinha. Quando a gente abre o aplicativo, ele já vai mostrar o mapa da região que nós estamos. E aí, como é que nós operamos o aplicativo? O principal recurso, obviamente, é a previsão de horários. Então, ou eu clico em mapa, ou eu já estando no mapa aberto, vão me aparecer as N paradas, os pontos de parada que eu tiver na região. Eu vou clicar nele ali, a gente deixou circuladinho em verde, qual é que eu cliquei? Eu cliquei naquela parada, vai me abrir essa terceira tela ali. É uma parada na Avenida João Pessoa. Nessa parada eu vou ter a linha 361, 263, 244, 251 e 344. São os próximos horários que vão passar ali. Quando vão passar? A informação está ali na direita. A 361 está chegando agora. 263 falta 1 minuto para chegar. A 244, 251 e 344 falta 2 minutinhos, o ônibus vai chegar. E essa informação é em tempo real? Talvez esteja um pouco pequeno para a gente enxergar aqui na apresentação, mas tem um sinalzinho verde do lado do tempo ali, ó. 263, 1 minuto, tem um sinalzinho verde. O que é esse sinalzinho verde? É a quarta imagem ali. Se eu tiver com sinal em verde, significa o quê? Tá tudo certo. Estamos acompanhando o GPS instalado no veículo,
Então, o horário de chegada atualiza para você em tempo real. A informação que está chegando ali, ela está sendo constantemente atualizada. Como eu comentei antes ali, muitas vezes essa atualização se dá em questão de 5 em 5 segundos. Ah, beleza, mas e se não tiver em verde? Pode estar em laranja? Pode estar em laranja. O sinal do GPS está sofrendo alguma interferência. Eu ainda estou online, mas eu não estou com aquela qualidade de sinal, eu não estou com aquela intensidade de atualizações que eu gostaria. Ou seja, não estou enviando de 5 em 5 segundos, eu estou enviando de 15 em 15, de minuto em minuto. Então, eu preciso ter uma margem para mais ou para menos daquela previsão. A previsão diz que é 5 minutos, pô, vamos lá, pode ser 7, pode ser 3. Por quê? Porque eu não estou com a qualidade de sinal ótima. Tem algum problema. Qual o problema? Pode ser um problema de sinal, pode ser um problema de hardware, pode ser uma região de sombra. Enfim, a qualidade do meu sinal não está chegando redondo. Ainda existe a previsibilidade, ela ainda é extremamente assertiva, só que a gente tem que ter em mente que nós temos um intervalo de tolerância aí que precisa ser considerado. E além disso, tem o sinalzinho em cinza, que é quando eu não tiver o sinal de GPS. O que quer dizer isso? O ônibus está sem GPS? Não, como eu já comentei, todos os ônibus têm GPS. O GPS não pode ser desligado, não pode ser desinstalado dos ônibus. Mas eu estou sem essa informação. Por quê? Pô, não sei, estou andando numa rua de paralelepípedo, está trepidando lá, o cabo que conecta a antena do GPS no validador desconectou. Pô, deu um problema de sinal. O CCO está vendo isso para que não ocorra para o passageiro. Mas beleza, aconteceu no meio da viagem, pode acontecer. Beleza, o CCO vai fazer a informação para a garagem para fazer a troca do carro. Nesse meio tempo, a minha informação vai estar ali, só que ela vai estar em cinza. O que é em cinza? O horário de chegada é uma estimativa de previsão previamente calculada. Eu sei que todos os dias o ônibus sai às 7 horas do bairro, ele passa na minha parada às 7h45. Então ele vai dizer, a previsão em cinza é 7h45. Aqui eu não sei se ele está preso num semáforo, eu não sei se ele está enfrentando um congestionamento, eu não estou atualizando ela em tempo real. Mas no meu histórico de operação, eu sei que em torno de 7h45 esse carro está passando naquela parada. Então é isso que é informação em cinza. Mais do que isso, às vezes não é nenhum problema de sinal, nenhum problema de conexão. Eu simplesmente estou parado numa parada muito próxima do terminal do bairro. Então a viagem não começou ainda. Pô, da parada que eu estou ao fim da linha ali são 3 minutinhos. E aí eu estou na parada e a previsão aqui é de 10 minutos. Como que é 10 minutos? Ela não tem como... A viagem não começou. Eu não tenho como trazer uma informação em tempo real de que falta 10 minutos. Então a viagem não começou. Então o que ele faz? Ele pega, traz o cinza e diz: há a previsibilidade desse ônibus passar aqui daqui 10 minutos. Porque ele geralmente faz isso. Aí o ônibus saiu do fim da linha, começou a andar, andou pela primeira, segunda parada. Esse sinalzinho fica em verde. Essa previsibilidade vai ser atualizada pela previsão em tempo real, com o seu respectivo tempo de chegada. Certo? Vamos avançar, por favor? Ok. Estou ali na parada da João Pessoa e eu vou pegar a linha 263, porque é uma linha que me falaram que era melhor para mim pegar para ir para o meu destino. Cliquei sobre a 263. O que ela vai me trazer de informações? Ela vai me trazer a informação nessa nova janela que abriu ali, nessa nova telinha da direita. A linha é a 263. Agora eu já sei que o prefixo que está puxando essa viagem é o 2140. O nome da linha é orfanotrófico e ela está operando no sentido bairro ao centro. Depois embaixo ali ela me diz onde é que eu estou. Eu estou na João Pessoa. E mais embaixo ela já me traz os próximos horários dessa mesma linha. Então eu sei que eu tenho 2140 chegando às 10h07, enfim, 1 minuto, que era o que nós tínhamos ali. Depois eu tenho 21:45, que falta 10 minutos para passar, e o 21:92, está bem difícil de ler, passando daqui 22 minutos. O que isso agrega para o cliente? Pô, isso pode ajudar ele até a fazer o seu planejamento. Eu estou na parada para pegar 263 para ir para casa. Pô, se está chegando agora e tenho daqui 10 minutos, 10 minutos, bacana, vou ali na padaria, vou comprar o meu pão e voltar, que 10 minutos vai ser o suficiente para eu pegar o próximo horário. Então, eu posso trabalhar no planejamento. Eu, como cliente, eu, como usuário, eu posso me basear nessas informações em tempo real para programar a minha rotina. Certo? Mais um detalhe dessa tela que eu não comentei, voltando ali para a telinha do meio. Quando a gente listou as linhas, eu já listei também a questão da acessibilidade. Ou seja, todos esses 6 horários ali tá com um símbolozinho de acessível, quer dizer o quê? É acessibilidade universal. Esses ônibus têm elevador. Porto Alegre hoje conta, se não me engano, com aproximadamente 96% da sua frota já acessível. São os números, pelo menos, do consórcio Viva Sul, mas eu tenho certeza que a título de Porto Alegre deve ser muito semelhante. O Diego deve estar aí na plateia, o Diego deve ter esses dados mais concretos, inclusive, pode complementar depois na fala dele. Mas então eu já tenho que no GPS, eu já trago essas informações de acessibilidade. Todos os carros
que estão listados ali são acessíveis. E além disso, eu trago também ali o veículo da 361 e o veículo da 244 são carros equipados com ar-condicionado. Também já traz essa informação direto ali. Certo? Podemos avançar, por favor? Ok, estou na telinha da 263, eu sei que vai passar o 2140, 2145, enfim. Agora, pô, me falaram para pegar a 263, mas não é uma linha que eu estou habituado a utilizar. Eu não conheço esse itinerário. Então, eu tenho duas opções. Primeira, a opção de rota, é aquele último, eu deixei em azul ali. Eu deixei em azul ali a questão da... Em azul não, em verde, desculpa, aquela bolinha da rota. O que é essa telinha da rota? Ela me mostra todo o itinerário, todas as paradas, o endereço de cada uma dessas paradas. Pô, beleza, mas eu não conheço o desenho dessas paradas todas. Eu não conheço essas paradas, eu não sei exatamente o endereço dela. Não tem problema, nós temos a opção gráfica. Então, também esse outro círculozinho verde central ali é do mapa. Clicando nele, aparece essa última telinha da ponta. Aí sim, eu tenho um mapa analítico de todo o itinerário e cada pontinho azul desse itinerário vai ser cada ponto de parada da linha. Me avisaram que eu tenho 5 minutos, eu vou só passar pelos próximos itens rapidamente aqui. Podemos avançar, por favor? Outro recurso que nós podemos utilizar do aplicativo, seja pelo menu ali no traçar rotas, seja na tela inicial do aplicativo do mapa, clicando em vai para onde, é o roteirizador. Vou pegar o exemplo do João Otávio. João Otávio diz que vem de Alegrete. Ele chegou em Porto Alegre, ele está na rodoviária e ele precisa ir para o aeroporto e não sabe como é que chega no aeroporto de ônibus. Não tem problema. Aí a gente clica ali no vai para onde, ele vai abrir essa telinha, essa terceira tela, e é igual a tela do Google Maps, ali é um D para. Então, D, estação rodoviária, para, Aeroporto Internacional Salgado Filho. Vai me listar diferentes opções de trajeto, vou clicar numa delas, eu cliquei no T5, vai me aparecer a última tela. Percurso a pé, percurso de ônibus e o percurso a pé final. Todo ele descritivo para que a gente possa auxiliar na roteirização, na criação de rotas. Certo? Próximo item, por favor, é o buscar linhas, tá? Assim, eu posso... me falaram que eu tenho que pegar o T5, mas eu não conheço a linha. Clique em buscar linhas, escreve T5, todas as opções de linhas T5 e suas variantes, e sentidos dos T5 e dos T5 e seus variantes, todos eles são listados. Eu escolho aquele que eu quero. De novo, vamos para aquele mapinha do itinerário, com os respectivos pontos de parada, para que eu possa programar o meu deslocamento. Certo? Podemos avançar, por favor. Aí eu trago os dois últimos itens agora para nós. A questão dos favoritos. Aí eu posso favoritar as linhas. O Guilherme usa a linha 280 e a linha T11. Eu vou lá e favorito ela. Eu não preciso mais buscá-la. A partir desse momento, eu clico no favorito, seleciono ela, eu vou ter todas as informações da linha. Ou os próprios pontos de parada. Assim como linhas, eu posso favoritar pontos. Então, eu utilizo a parada X, Y, Z lá, eu renomeio ela, renomeio ele a parada Jockey BC, parada Jockey CB. Eu posso favoritar ele, então eu não preciso no mapinha procurar a parada e clicar nela. Eu vou na minha favorita, clico que eu já vou ter a informação. E por final, ali eu queria fazer uma observação com relação às configurações. Eu comentei que praticamente toda a frota já tem acessibilidade, mas ainda assim eu posso restringir isso dentro das configurações. Eu tenho a opção ali de um checkbox específico para acessibilidade. Ele só vai me trazer informação de previsão de ônibus que sejam acessíveis. E o resto da configuração é a questão das notificações e etc. e tal. Próximo, por favor. Por fim, alguns dados do sistema, tá? Alguns dados da operação por GPS que nós temos em Porto Alegre, do ponto de vista da confiabilidade da informação, em torno de 95,5% dos dias de operação, ou seja, todos os dias, porque nós operamos todos os dias, nós não temos atraso no envio de recepção de sinal. Ou seja, eu não tenho informação laranjinha, que é uma informação um pouco intermitente. Eu estou com operação verde, está tudo certo. Claro, eventualmente um ou outro carro da operação tem algum problema de sinal, que o CCO precisa investigar para que as garagens possam corrigir. Mas o sistema como um todo não passa por problemas de atraso em larga escala, em mais de um operador, por exemplo, simultaneamente. E em 30 meses de operação, agora nós já estamos chegando a 32, na verdade, mas em 32 meses de operação, nós tivemos uma única ocorrência, que aí sim houve a interrupção das informações online e ela durou 4 horas. Durante essas 4 horas, foi, se não me engano, da 1 às 5 da tarde, das 2 às 6, alguma coisa assim, em um dia da semana, nós aí sim tivemos todos os veículos com aquela previsibilidade em cinza, porque daí ela usou a previsibilidade offline, uma vez que houve interrupção de sinal. Mas foi uma ocorrência
em mais de 31 e fechando 32 meses de operação. Já com relação aí ao status de comunicação, aquilo que eu comentei, que o CCO está sempre ativo, sempre buscando corrigir problemas de sinal, seja ele de GPS ou de telefonia, nós temos ele, como foi calculado, tá? Não existe uma regra, mas como é que nós mensuramos isso? Eu peguei toda a frota operante e eu peguei a quantidade de veículos que apresentaram ao longo da operação algum aviso. Nós temos dentro da CITAT lá um mecanismo de aviso sobre o problema, tá? Aí, neste aviso, a gente chamou de problema. E eu peguei a frota operante, eu tive 99,7% da minha frota operante sem sinal interrupto. 0,3% algum problema de sinal, que nós providenciamos a troca dentro do CCO para com as garagens. E, por fim, um dado do Citamob, nós temos aí em torno de 233 mil downloads nos últimos 12 meses, uma média, tá? Considerando que Porto Alegre deve estar transportando 550 mil passageiros, praticamente 50% desses passageiros fizeram uso fizeram download do aplicativo nos últimos 12 meses. Certo, pessoal? Concluo. Próximo slide, por favor. É isso aí, concluo a fala, coloco à disposição, estou à disposição para o que for necessário, para o que for preciso, qualquer dúvida, tem o meu contato aí, é só mandar um e-mail e a gente pode conversar. Agradeço muito, de novo, ao João Otávio a oportunidade, agradeço ao Alexandre da Claraboy Produções também por conseguir disponibilizar essa forma híbrida de eu participar, e muito obrigado.